da bancada, mas eu queria começar com a senhora sobre, primeiro, como é que foi esse processo da sua eleição, né? A gente sabe que a composição, a correlação de forças dentro da Câmara dos Deputados, ela não é muito favorável ao campo da esquerda e, sobretudo, os defensores da cultura. Enfim, mas eu queria que a senhora trouxesse um pouco como é que foi isso, embora tenha sido eleita por unanimidade. Mas, sobretudo, a senhora iniciasse falando quais são as principais pautas da comissão. Bom, primeiro, esse processo de eleição aqui na Câmara é um processo bastante complexo, porque tem a questão da proporcionalidade das bancadas, as comissões mudam todo ano, e aí é uma conta, né? É uma conta que se faz de quais partidos vão ficar com quais comissões. O governo tem algumas prioridades. A Comissão de Cultura é uma prioridade do nosso governo. Então, é uma comissão que o nosso governo queria muito estar à frente, já estava à frente no ano anterior, com uma deputada maravilhosa também do Rio Grande do Sul, que fez um trabalho incrível na comissão, e a gente gostaria que essa comissão continuasse, né, alinhada, né, com os objetivos do governo. Então, essa é uma primeira coisa, né, essa prioridade do governo, e aí a proporcionalidade dentro das bancadas, então a gente tinha direito a escolher algumas comissões, e depois os parlamentares que são ligados a essa temática. Então, eu sou uma professora, eu venho da área da educação, e a educação tem uma interface muito grande com a cultura. Mas, para além, né, dessa construção que eu tenho a partir da educação, eu sou uma mulher preta, como comecei dizendo, e atravessada pela cultura popular. Então, a cultura popular sempre me atravessou. Minha família fazia construção do carnaval. Eu sou muito ligada a muitos coletivos de cultura, sou muito ligada à cultura popular em diversos aspectos. E quando eu me torno, enfim, né, já tinha isso como pauta desde vereadora, fui vereadora na cidade de Curitiba, justamente no momento da pandemia. Então, ali naquele momento, a gente teve que fazer um diálogo muito forte com as trabalhadoras e trabalhadores da cultura que ficaram desamparados naquele momento, porque a cultura, inclusive, tem esse desafio, e quando falar da prioridade das pautas, né, da comissão, vou falar um pouco disso, mas a cultura ainda tem esse desafio de garantir condições de trabalho para os fazedores de cultura, que muitas vezes ficam vulneráveis, com vínculos de trabalho vulneráveis, ou com nenhum vínculo de trabalho. Então, a gente viu os trabalhadores, no meu estado, a gente chama de trabalhadores da graxa, não sei como é que chama aqui, os trabalhadores da cultura, que são aqueles que ficam nos bastidores, que montam os palcos, né? Então, os trabalhadores, esses trabalhadores, no momento da pandemia, a gente não tinha nenhum evento, não tinha como eles serem contratados, e geralmente eles são contratados em regimes terceirizados, contratos temporários, contratos precários. Então, a gente teve que fazer um trabalho muito grande ali no momento da pandemia, na Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores, naquele momento, para garantir condições de vida para a cultura, tanto para os trabalhadores, enfim, né, para toda a diversidade que significa fazer cultura. Então, foi ali que a gente começou a transformar não só aquilo que a gente entende como importante. Então, assim, a gente entende que a cultura é importante, a cultura, como falei, é esse instrumento poderoso aliado à educação, que tem condições de fazer tantas coisas, preservação da nossa memória, da nossa história, o que constrói a nossa identidade, de promover educação, de promover, né, tantas coisas. Então, a gente entende essa importância, mas, para além disso, cultura precisa ser transformada em política pública. Então, foi naquele momento que essa pauta se tornou mais consistente no sentido de como a gente constrói
políticas de cultura. Então, isso me trouxe para o tema. Quando eu me tornei deputada federal com o apoio, né, de muitas pessoas que fazem cultura no meu estado, e fui uma das parlamentares esse ano, até recebi um prêmio uma das que mais investiu na cultura, justamente por ter esse olhar. Um trabalho que a gente fez também foi pensar as disputas dos editais de cultura. Enfim, são tantos desafios, né? Então, acho que aqui eu já posso partir para responder a segunda pergunta, que é sobre as prioridades da comissão. Então, assim, o Plano Nacional de Cultura, que já vem sendo construído, então a consolidação desse plano. Eu, pela experiência que trago comigo, entendo que a gente pode tentar avançar um pouquinho mais em algumas questões, como, por exemplo, fazer vinculações orçamentárias. Eu sei que isso pode parecer para alguns algo impossível, eu já comentei isso com algumas pessoas, já fiz algumas conversas e as pessoas falam, né, como vamos garantir vinculação orçamentária para a cultura? Eu acho que enquanto a gente não pautar, a gente não vai conseguir. Então, acho que esse é um desafio que eu mesma me coloco, me proponho. Também por ter a experiência da educação, então sei como funciona, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, as metas do plano. Se não houvessem vinculações orçamentárias, a gente não faria nada, né? Sim. Então, esse é um primeiro desafio, né? Essa consolidação do plano, da atualização do Plano Nacional de Cultura, mas tentar avançar nesses pontos que podem garantir que tudo aquilo que a gente colocar como meta no plano, isso aconteça, isso se efetive. Então, acho que é um desafio. Outros desafios são descentralizar, por exemplo, a Lei Rouanet, torná-la mais democrática, territorializá-la. São muitos municípios ainda que têm enormes dificuldades para acessar recursos como esses. Para além de descentralizar os recursos da Rouanet, garantir a lei Aldir Blanc. Eu também vejo que um desafio grande é trazer à tona o que é a nossa cultura popular. Eu venho de um estado que é embranquecido, é um estado conhecido como um estado branco, um estado de colonização europeia, mas essa imagem, ela é às custas da invisibilidade do povo negro que lá está, do povo indígena, caiçara, ribeirinho, quilombola. Então, existe uma cultura ainda escondida, existe uma cultura que não foi potencializada e que muitas vezes não foi sequer incentivada. Então, a gente tem resistências culturais no meu estado, como o fandango, como a congada, que acontecem por pura resistência popular, porque o apagamento sobre essas populações e sobre o que essa população cria e sobre a produção cultural dessas populações é muito pesado, muito grande. Então, acho que visibilizar o que é cultura popular num país como o Brasil, um país diverso, um país também atravessado por muita desigualdade de gênero, de raça, de classe. Acho que são desafios da comissão.